Muito bom dia, amigos, companheiros de Espírita. Sejam todos bem-vindos a mais um bate-papo, a mais um vídeo. Nós terminamos semana passada falando a respeito do dilúvio, das possíveis causas do dilúvio, né? Movimentação de grande massa de água, massa e, consequentemente, de terra, porque é onde ela se desloca, ela movimenta e movimenta muita coisa, né? Pedras, solo e tudo mais. Falaremos hoje do período pós-diluviano ou atual, nascimento do homem, que corresponde ao item 48 e o 49. Bom, depois de termos pego carona na cauda do cometa, conhecemos um pouco da história do universo dentro do capítulo da Onografia Geral, entramos no estudo da formação da Terra. Falamos do período primário, quando a Terra começou a se resfriar. Lembra que nós fizemos analogia ao carvão? A terra era incandescente, né? E ela foi resfriando de fora para dentro, né? E os materiais, as matérias que estavam dispersas no ar, já começaram a cair em forma de chuva, né? O período de transição, nesse período começa a aparecer seres vivos, o ar um pouco mais limpo, vamos dizer assim, começam a aparecer vegetais, como os musgos, e o gás carbônico, que tinha muito na Terra, favorecia a vegetação colossal, né? Aquelas plantas gigantes, né? Consequentemente, não havia como os animais naquela época respirarem, porque o ar ainda não estava tão puro, né? Falamos do período secundário, foi a era da vegetação colossal se dissipar, começar a vir as pequenas árvores. Alguns animais já conseguiam sair da água, por exemplo, os anfíbios, né? Falamos do período terciário. Foi nesse período que houve aquela explosão. Nós falamos da panela de pressão, né? Que começou a camada granítica, começou a formar aquela tampa, vamos dizer assim, né? Que não tinha nenhuma válvula, foi aquecendo embaixo, aquecendo, e chegou uma hora que houve aquela explosão, onde mudou totalmente a superfície do planeta, criou cadeia de montanhas e tudo mais. Inclusive os vulcões, né, que ficaram como espécie de válvulas, né, para que não houvesse mais explosões. O período diluviano, que nós falamos a semana passada, né, foi quando as águas, antes das superfícies que eram mais planas, com as explosões do período terciário que acabamos de falar, começaram a tomar os lugares mais baixos, né, e a maior parte pela inclinação dos polos, o que nós falamos agora. Acabou por movimentar essa imensa quantidade de água. Vamos lá? Chegamos? Viemos nessa viagem aí, passamos lá pelo cometa, pela Via Láctea, os desertos no espaço, passamos pelo período do resfriamento, veio os animais enormes foram diminuindo, a Terra foi se adaptando para chegar no período em que nós estamos hoje. O período pós-diluviano, em todos os sentidos que ocorreram, todas as eras, todas as épocas, né, correram bem lento. Essa mudança não é brusca, foi muito lento. E ocorreram grandes cataclismas, né? Destruição, renascimento, sempre, gente, em progressão, sempre avançando, sempre evoluindo, a terra resfriando, vindo os musgos, que eram vegetais mais fortes, depois a vegetação começou a melhorar, as árvores começaram a crescer mais por causa do gás carbônico. Então, a condição do planeta foi se melhorando, e assim foram surgindo os animais, os vegetais, se adaptando já ao clima do planeta. E uma vez que essa superfície do planeta ela foi se equilibrando, de imediato a vida animal e a vida vegetal retomaram. Tal é
a perfeição da natureza, que a hora que ela se viu pronta, a vida retomou, né? O ar, agora limpo de todos os elementos pesados, enxofre e tantos outros materiais que estavam em suspensão, caíram e foi limpando, limpando, até que o ar chegou numa condição ideal para os órgãos de seres mais delicados, né? E o Sol começou a refletir seus raios na atmosfera, agora límpida, porque antes, lembra que nós falamos que estava tão pesado que o Sol não adentrava, se houvesse algum ser vivo, né, que o Sol não conseguia adentrar. Hoje não, hoje o Sol já consegue refletir seus raios na atmosfera, que agora está limpa, substituindo a temperatura altíssima do interior do planeta por um calor menos sufocante e, consequentemente, dando mais vida, lógico, óbvio, com aquele efervescência que tinha dentro do planeta, era muito mais difícil de conter vida. E à medida que foi cessando a camada granítica, segurando, tendo as vazões, como colocamos na panela de pressão, e aparecendo o Sol, a Terra foi se equilibrando. Notem a perfeição de Deus. Não cansamos de repetir a frase. Notem a perfeição de Deus. Tudo ocorrendo no momento certo, de modo lento. A natureza não dá pulos, não dá saltos. Ninguém planta uma semente hoje para colher árvore amanhã. A natureza não dá saltos. E a luz do Sol permitindo, né, que tivesse mais vida na Terra, os animais começaram a aparecer, animais menos agressivos. Os vegetais mais ricos permitiam que esses mesmos animais, a maioria deles, não precisasse tanto da alimentação pesada, né, como tinha antigamente, e tinha em outras eras. E por eles se alimentarem de maneira mais frugal, mais leve, os animais foram, como vamos dizer assim, foram ficando mais leves, foram ficando mais sensíveis, animais menores em tamanhos, tudo, para adaptar a chegada do homem. Porque o homem não teria condições de chegar à Terra com dinossauros, né? E pronto, a preparação concluída, cenário pronto, a Terra se fez pronta para receber o homem. Último ser da criação, e por ser portador de inteligência, ele passou a fazer parte do progresso do globo e evoluindo por si próprio. Uma pergunta que se faz bastante pertinente, e uma dúvida, creio que geral hoje, é se o homem só teria existido na Terra depois do período diluviano ou teria surgido antes dessa época. Eu optei, gente, por ler a resposta na íntegra, para que não fique nenhuma dúvida. A questão é esta, muito controvertida hoje, mas a sua solução, seja qual for, nada mudará no conjunto dos fatos verificados. Nem fará que o aparecimento da espécie humana não seja anterior, de muitos milhares de anos, à data que lhe assina a Gênese bíblica. O que fez se supusesse que o advento dos homens ocorreu posteriormente ao dilúvio foi o fato de não encontrar ossadas descobertas em diversos lugares e que geraram a crença na inexistência de uma raça antediluviana. Foram reconhecidos como os elefantes. O que está fora de dúvida é que não existia homem, nem no período primário, nem no transição, nem no secundário.
os 3 primeiros períodos. Não só porque nenhum traço dele se descobriu, como também porque não havia nele condições de vitalidade. Se o seu aparecimento se deu no terciário, só pode ter sido no fim do terceiro período, e bem pouco. Então, se há ele de ter multiplicado, desculpa, gente, só pode ter sido no fim do período, e bem pouco. Então, se há de ele ter multiplicado. Ademais, por haver sido curto, o período antediluviano não determinou mudanças notáveis nas condições atmosféricas, tanto que eram os mesmos animais antes e depois deles. Não é, pois, impossível que o aparecimento do homem tenha precedido esse grande cataclismo. Está hoje comprovada a existência do macaco naquela época, e recentes descobertas parecem confirmar a do homem. Como quer que seja, tem o homem aparecido ou não antes do grande dilúvio universal, o que é certo é que seu papel humanitário somente no período pós-diluviano começou a se esboçar. Pode-se, portanto, considerar caracterizado pela sua presença nesse período. Fechamos. Não há essa dúvida, ocorreu, não ocorreu, não muda nada. Após o período pós-diluviano, quando começou o ar ficar mais rarefeito, que começou a ter mais condições de vida, é que nós conseguimos progredir. Tenhamos todos um bom dia, um ótimo final de semana e até semana que vem, se Deus assim o permitir.